Olá, muito boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa com metas, com a nossa Lígia Fão, especialista em relacionamentos, e vamos aguardar um pouquinho enquanto não chega a Lígia. A Lígia já cá está, portanto vamos adicioná-la à conversa. Olá, olá, bem-vindas. Olá, Olá! como é que tu estás? Então, meu bem, estou bem, e Olha, tu? estou muito feliz de estar aqui contigo. Espera aí que eu acho que estou a ficar com a cabeça um bocado Pois eu cortada. Espera também aí. estou, mas eu tenho Ah, então aqui a carregar. pronto, ok, acho que já está. Aqui. Olha, ai, estou nervosa a falar contigo, já viste? Já vamos estar juntas daqui a pouquíssimo tempo, não é? Daqui a 3 dias. Mesmo, mesmo. Olha, então vamos por partes. Vá. Eu vou começar com a introdução. Também para, eu sei que tu e todas as minhas convidadas vêm sempre às escuras, porque eu gosto assim, gosto que vocês Uhum. sejam completamente genuínas, sem nenhuma preparação. Acho que é no deixar fluir que as coisas acontecem. Ok. Então, vou começar por dizer como é que eu te conheci, o Uhum. que é que eu vi quando te vi e depois vou-te fazer aqui algumas perguntas e vou-te deixar também que nos expliques quem é a Lígia Fão, não é? Uhum. Mas então, eu conheci-te graças a um convite teu para estar presente num evento teu que foi incrível, foi maravilhoso. Não só tive o prazer de te conhecer a ti, como a Flávia, como a Carla, como umas outras mulheres maravilhosas, como a Filipa também. Ou seja, foi um convite inesperado, mas que são aquelas prendas do universo que realmente nós não percebemos o porquê, mas depois tudo faz sentido. Certo. Pá, e quando eu te vi naquele palco, mulher, eu assim, o que é isto? Quem é este furacão? Eu quero-a! Literalmente foi eu quero-a. E eu acho que cheguei a partilhar isso contigo, não é? Opa, revi-me tanto em ti, aquela emoção depois da missão cumprida. E eu acho que só quem organiza um evento sabe o que é o turbilhão de emoções que nós passamos quando estamos não No só processo. a querer que tudo corra bem, mas é uma gestão interna que nós temos que fazer que eu acho que só quem passa por elas mesmo tem consciência. E olha, rendi-me a ti, rendi-me ao teu conhecimento, rendi-me a tudo, e foi aquilo que eu te disse no dia, que é fogo, Lígia, quem me dera ter a tua idade e já saber tudo aquilo que tu sabes. Por isso, olha, sou tua fã, vou dizer isto vezes sem conta, sou mesmo tua fã. Depois percebi que nós tínhamos, isto é muito curioso, que é nós temos uma cliente em comum, que é a Tânia Rodrigues. Eu sou há pouco tempo, eu não sabia. Eu achei espetacular quando ela disse assim: eu também sou cliente da Lígia Fão. Eu, espetacular. E isto, vou-te dizer, isto vai mesmo de encontro àquilo que eu sinto e aquilo que eu quero ensinar na expansão de negócios, que é, não Uhum. há concorrência. Exato. Todas nós temos uma essência tão diferente, vidas tão diferentes, conhecimentos tão diferentes, que mesmo que nós tivéssemos andado todas na mesma escola, ainda assim, a nossa vida, as nossas experiências, a nossa energia, nós iríamos conseguir à mesma pessoa ensinar coisas diferentes e ter resultados extraordinários. E é isso que eu acredito de todos os colegas que trabalhamos nesta área, de despertar as pessoas para a Sem felicidade, dúvida. acima de tudo. Pronto, então tu és isto tudo para mim, e eu, pá, adoro que estejas na minha vida. E agora queria que tu me dissesse um bocadinho quem é a Lígia Fã, ok? E depois, mais para a frente, como é que tu chegaste a esta especialização em relacionamentos, que eu Uhum. amo de paixão? Conta-me tudo. Só fazer aqui antes um parênteses que tu achei muita piada, porque tu disseste que todos nós queremos o mesmo resultado, que é a felicidade das pessoas, e é muito interessante porque foi o Tito, que fala sobre felicidade, não é? Que é Nos especialista em felicidade, que juntou. fez esta conexão, exatamente, e achei muito Aliás, engraçado deixa-me agora. dizer-te que sim, e obrigada, Tito, por nos ter juntado. Se É estiveres verdade, a ver, obrigada, Tito. estamos juntas graças a ti. E é muito curioso porque o Tito conhece muito bem, é uma pessoa que me conhece muito bem. E quando ele me falou de ti, eu não tive dúvidas.
Sabes porquê? Porque o Tito nunca iria falar comigo para estar num evento de uma pessoa que não fosse completamente na minha energia. E depois daquela conversa ao telefone, que nós falámos as duas assim, ok, olha, o que tu precisares de mim, eu estou cá, por isso está tudo Foi certo. incrível, foi incrível. Olha, eu sou tua fã também, portanto já vou deixar aqui o coisa antes de me explicar, de falar. Então, quem é a Lígia Fão? Eu não tenho uma definição concreta, eu acho que essa é a beleza da coisa, não é? Portanto, sou mãe de filhos de quatro patas, não sou mãe de crianças ainda, sou namorada, sou amiga, sou filha, portanto, e sou profissional, ou seja, não existe a Lígia que faz uma coisa, existe a Lígia que faz muitas coisas. E eu acho que essa é a beleza da vida. E é aquilo que também nos permite tirar, já deixando aqui né, a nota, as caixinhas e os padrões e o que é que nós temos de ser e de fazer. E eu acho que isso traz muita liberdade para a nossa vida. Então, quem é a Lígia? A Lígia é uma pessoa muito entusiasmada com a vida, muito entusiasmada com tudo que é biologia e ciências e cérebro. Sempre que vocês me ouvirem falar de cérebro, eu vou falar com este entusiasmo, sempre. Desde sempre que fui apaixonada por isso. E aquilo que eu faço... acredito que tenhamos aqui algumas empreendedoras. Eu sou a minha persona transformada, não é? Normalmente, quando eu falo para o consumidor final, não costumo explicar muito bem isto, mas basicamente tudo aquilo que eu faço hoje em dia foi porque eu tive de passar por por determinadas montanhas russas da vida e tive que ir atrás, não é? Ou seja, eu já estava no doutoramento em neurociências, quando a minha vida deu assim uma volta de 360 graus mais 180 e porque normalmente tens a ideia que 360 fica no mesmo sítio e não foi bem isso. E na altura eu terminei o relacionamento, eu não estava psicologicamente nada bem, a nível de saúde mental, hoje ainda por cima é o dia mundial disso, deste tema tão importante, e na altura pensei, veio a pandemia, pensei, peraí, não, alguma coisa eu tenho de fazer aqui alguma coisa. E eu já estava a aplicar muitas das coisas, já estava a fazer algumas formações, mas ainda era muito tudo na teoria, sabes? Então, que é muitas vezes o que acontece quando nós começamos a ensinar algumas pessoas, e por isso é que eu bato tanto na prática, na prática, na prática. Porque a teoria é linda, maravilhosa, mas nós só realmente conseguimos aprender de verdade quando vamos para a prática. Então, a minha vida deu essa volta toda assim, bem, e eu tive que ir atrás. Não, peraí, que eu sempre tive uma parte sonhadora, apesar de todas as dificuldades que eu passei nível de autoestima e de acreditar e de tudo isso e de todas as crenças limitantes que tinha, eu sempre tive aqui a pequena Lígia muito sonhadora, assim, muito a idealizar coisas e não hoje. Para criar conteúdo às vezes é difícil pôr lá aquilo que vai na minha cabeça. Mas pronto, à parte, à parte. E na altura havia essa parte de mim que começou a pensar, fogo, pá, mas a vida é mesmo isto? Tipo, foi para isto que eu nasci? Não pode ser, tem que haver mais, tem que haver aqui mais alguma coisa. E foi aí que fui atrás também a aplicar muito aquilo que já estava no doutoramento, ainda no início, em neurociências, portanto o cérebro já era uma coisa que me fascinava e eu então vamos fazer a relação aqui entre o cérebro, não é? Entre a parte celular, bioquímica, para a parte comportamental. E comecei a ler muitos artigos sobre isso, fiz formação em PNL, fiz formação em coaching, fiz formações em relacionamentos também, e foi aí que eu percebi que, na verdade, e esta é a piada disto tudo, não é? Os nossos relacionamentos são apenas uma projeção de quem nós somos, de como é que nós somos cá dentro, não é? Então, isto às vezes é difícil de explicar às pessoas e por isso é que a transformação maior até acontece quem trabalha comigo quando nós passamos ali 3 meses, porque na verdade nós estamos a trabalhar indiretamente no resultado final, entre aspas, que é o relacionamento, mas o que nós estamos a trabalhar de verdade somos nós. É o Então, autoconhecimento, no fundo, exatamente, não é é? este trabalho de curar o que for para curar, de perceber porque é que eu tenho estas crenças, todo esse trabalho que é necessário fazer, que se reflete depois nos nossos relacionamentos. Deixa-me só fazer um parênteses. Tens noção que o mesmo exatamente acontece quando estamos a falar na área do negócio. Exatamente, exatamente. É exatamente Para tudo, não eu é? digo sempre isto às pessoas, que é ter um negócio, ter um relacionamento, é a mesma coisa. Tipo, e tem a ver com o quê? Eu costumo fazer uma brincadeira que é, se queres saber o quanto te amas, olha para a tua conta bancária. E isto gera uma polémica do caraças. Mas pronto, eu Olha, vou deixar esta interessante. parte para o congresso. Ok, olha, muito interessante. Nunca tinha ouvido isso. Pensa Gostei. nisso. Se queres saber o quanto te amas, não é para a conta poupança, Uhum, porque a poupança também tem outros 500. uhum, É para o dinheiro que tu tens à ordem. Se queres saber o uhum. quanto te
olha para o dinheiro que tens à ordem e percebe que porque a lógica, que é, tem a ver tudo com merecimento. Se eu não me amo, eu não me sinto merecedora. Se eu não me sinto merecedora, eu vou me sentir incomodada em pedir. Porquê? Porque nós somos programadas para dar. Nós não somos programadas para receber. E o dinheiro e o amor são o eu estar programada para receber. E só assim é que eu consigo construir um negócio de sucesso e um relacionamento de sucesso. Portanto, os dois estão completamente interligados. Estás a ver porque é que a gente faz match? Exatamente, é que foi desde o início, realmente. Nós, como se costuma dizer, não é? As nossas energias, deram aqui match. Mas pronto, é isso. E na altura eu fui fazer essa transformação, fui criar os meus métodos, não é? Fui fazer aquilo que tu estavas a dizer no início muito bem. Nós podemos ter a mesma base teórica, mas aquilo que foi a minha experiência, as minhas visões, a forma como eu ultrapassei aquilo, os exercícios que eu fiz, não é? Tudo isso criou o meu método, aquilo que para mim faz sentido, que eu ensino e que de facto funcionou comigo e já está mais provado agora funcionar com outras mulheres, felizmente. Mas aqui a questão é, eu tive que fazer essa caminhada, não é? Entre aspas, que foi, obviamente, na altura pareceu muito dolorosa, mas agora é delicioso de olhar para trás e ver, caraças, eu tinha mesmo que ir ali à lama, não é? E esfregar a cara na lama para realmente aprender. E as pessoas às vezes têm tanto medo de errar, tanto medo de, se dá errado, porque se der errado é uma aprendizagem que tu tiras. Tipo, e isto está, gente, cientificamente provado, não é? Nós temos uma muito maior propensão a aprender realmente quando nós erramos. Porquê? Porque quando nós, agora uma parte um bocadinho científica, mas rápido. Não faz mal, nós reclamar disso. Quando nós erramos, normalmente nós temos, quando temos noção do erro, obviamente, nós temos emoções ditas de valência negativa, não é? Não são negativas, não existem emoções negativas, associadas. E, portanto, nós temos memória, nós temos dois tipos de memória, de uma forma geral. Temos aquela de repetição, claro que isto depois tem outras, mas e depois temos aquela que normalmente acontece uma vez e nós lembramos-nos daquele evento perfeitamente, só aconteceu uma vez, não é? E às vezes estamos a tentar decorar algum tipo de matéria de conteúdo e ficamos ali horas a repetir aquilo e não lembro. Porquê? Nessa memória imediata, o que acontece é que passou ali por uma parte cerebral, que é a amígdala, associada à emoção, ok? Então, quando nós erramos, como existe essa emoção, nós temos tendência a nos lembrar muito mais daquele erro e a interiorizar essa aprendizagem. Quando nós não erramos e fazemos aquilo que é o chamado bem à primeira, ok? Nós damos como dado adquirido e essa informação é muito mais provável de se perder no nosso hipocampo, entre aspas, do que propriamente quando nós erramos. Então, existe até uma explicação científica para isto. E existe até outra curiosidade, que não tem nada a ver, mas que tem a ver com esta aprendizagem, mas aqui em casa nós mudámos a porta, isto as pessoas vão achar que eu sou maluca, mas eu sou mesmo assim. Nós mudámos a porta do frigorífico. Olha agora, não te preocupes, que a maior parte das pessoas que vão ver ou são tuas clientes ou são minhas clientes, elas já estão habituadas. Estão habituadas. A nossa porta do frigorífico, ela abria da esquerda para a direita. Só que ele estava encostado à janela da cozinha e tinha uma beirada da janela que estava sempre a bater a porta, estava a amassar, não sei o que. Pronto. Então nós há pouco tempo decidimos mudar a porta. Ou seja, durante 1 ano e meio para aí que nós estávamos aqui nesta casa, nós abrimos o frigorífico assim e de repente ele passou a ser completamente do outro lado. E nós começámos a fazer uma brincadeira cá em casa, que nós tínhamos um bloquinho no frigorífico, aquelas coisas que normalmente se aponta das compras, o que é que falta e tal, tá? E começámos a fazer uma brincadeira que era, vamos ver quem é que erra mais. Ou seja, tínhamos Lígia e Sergi e cada vez que nós nos enganámos a abrir a porta, podíamos lá um tracinho. E eu errei muitas mais vezes, claramente vou muito mais ao frigorífico, às vezes vou só lá ver o que é que tem, mas são outras questões. E quando nós reparamos, eu errei muitas mais vezes, mas aprendi muito mais rápido. Ou seja, em pouco tempo eu errei mais vezes, mas percebi logo, ou seja, aprendi que era do outro lado. Passado mais tempo, o Sérgio ainda abria do lado errado, apesar de ter errado menos vezes. Então, isto é só uma história para contextualizar como não tenham medo de errar. Portanto, estamos a aprender e às vezes temos que ir de cabeça mesmo. E, portanto, eu já falei de milhares de coisas, já falei E olha, eu ainda tenho lembrei-me de uma coisa, e vê se faz sentido para ti. Uma frase que as minhas clientes estão fartas de ouvir, que é: quanto mais depressa erras, mais depressa acertas. Exatamente, é isso. Porque mais depressa acertamos, porquê? Porque aprendemos, não é? Tiramos as aprendizagens todas e vamos fazendo associações. Vais errar quando começares a fazer. Tu vais sempre... eu digo assim, há duas garantias nesta vida. Uma é que vamos morrer, outra é que vamos errar. Exatamente. Então, por exemplo, quando eu estou a implementar os negócios com as minhas clientes e há aquela primeira vez, eu digo assim, não te preocupes, podes ir com a certeza absoluta de que vai correr mal. Mais ainda,
vai ser a tua pior vez, porque a nossa primeira vez é sempre a nossa pior vez, não é? E eu lembro-me disso o ano passado, quando me falavam do congresso, e de certeza que tu passaste por isso também, e eu fui para o palco com a plena consciência que esse é o meu pior congresso. Isso é o meu pior congresso. E que este ano que ia ser muito melhor. Mas é assim que as coisas funcionam. Nós, quando quisermos aprender a andar, caímos, não é? Imensas vezes. E agora continuamos agora andamos de pé. Uma outra coisa que tu disseste, e eu adorei ouvir-te agora, porque eu muitas vezes, porque assim, eu partilho um bocadinho contigo a minha história, não é? Mas eu venho da parte da gestão, depois entretanto, por a vida encaminhou-me para a parte mais espiritual, e eu há mais de 3 anos estou estudando de Cábala. E há muita coisa que eu ensino a Cábala que eu digo, olha, eu não consigo explicar cientificamente, mas eu sei que funciona. E eu adoro, porque tu agora acabaste de explicar uma delas, cientificamente assim. Já percebi, e agora quando precisar da explicação científica, é com a Lígia, não é? Porque eu que sempre fui uma pessoa de ciências e sempre fui altamente cética, a vida encaminhou-me para que eu tivesse que olhar para mais do que os meus 5 sentidos me mostram. E isto está tudo diretamente ligado com o poder da mente. Ou seja, uma das coisas que eu me apaixonei completamente na tua apresentação foi: uau, ela está a explicar com a ciência aquilo que eu explico com a espiritualidade. E isto é brutal, porque realmente, e os cabalistas dizem isto, não é? A ciência deriva da espiritualidade, ou seja, antes da ciência já havia a espiritualidade, as coisas estão completamente interligadas. E é quase os dois, não é? A religião, explico muitas vezes isto, a religião é religar, a ciência nunca deveria estar separada do todo, porque os dois complementam-se, é como se fosse o lado feminino e o lado masculino, os dois juntos têm o complemento perfeito. Só que pronto, depois lá está, como nós seres humanos temos tendência de mudar o bico ao prego de acordo com aquilo que nos dá jeito, começou-se a utilizar a religião como castradora e como punição, quando na verdade a espiritualidade é muito mais profunda do que qualquer regra, do que qualquer costume, de qualquer tradição. E na verdade, muito daquilo que se pesquisa, entre aspas, na ciência, não é? Vem porque existiriam indícios de alguma coisa, e isto também prova em si que a espiritualidade e todos estes acontecimentos aconteceram antes de ser provados, não é? A ciência vem aqui comprovar com dados mais científicos. Eu, obviamente, venho das ciências, gosto desta parte, gosto de compreender, mas eu sou mesmo assim em tudo. Tipo, imagina, alguém me diz assim, estou com uma dor de braço. E eu começo logo, ok, o braço ali tem um músculo X. Na minha cabeça, tipo, as coisas têm que encaixar, têm que fazer sentido. Isto às vezes é complicado em determinadas situações. Porque imagina, é a nível biológico, mas é noutras coisas também. Tipo, para mim as coisas têm que fazer sentido. Mas ao mesmo tempo, é uma das características, que eu não gosto de dizer defeitos ou qualidades, faz tudo parte de nós, que me fez também percorrer este caminho e chegar até aqui e fazer aquilo que eu faço. Então, olha, pronto, e mais uma vez eu tenho cheguei... que assinar por baixo do que tu disseste. Mas acho que foi assim que eu cheguei à Cábala. Eu comecei nas ciências. Depois, entretanto, comecei na gestão. Na parte da gestão, eu comecei a trabalhar com o mundo das terapias holísticas porque tinha spas. Então, comecei... eu acho que eu sempre tive um princípio mesmo no negócio, que é, eu nunca digo para tu fazeres uma coisa que eu nunca fiz. Então, eu fui tirar um curso de massagista para saber o processo todo, desde que o cliente chega até o cliente sair. Porque eu queria ser eu a vender lá dentro, queria ser eu a cuidar, queria ser eu a vender para conhecer o processo, para explicar o processo. Depois comecei onde? Pelas terapias ayurvédicas, logo. Fui para a Índia, não é? Quer dizer, fui para a Índia mentalmente, nunca fui à Índia. Mas comecei a perceber que as coisas faziam sentido. Depois comecei a seguir muito o Deepak Chopra, que é médico, não é? É médico e trabalha também a parte da espiritualidade. Entretanto, eu já tinha sido, antes de estar na parte da gestão de spa, já tinha sido formatada por Tony Robbins de uma ponta a outra, ou seja, já tinha tirado programação neurolinguística antes mesmo do curso em massagem. Liderava as minhas equipas com programação neurolinguística e coaching. Ou seja, foi muito daqui. E comecei na Ayurvédica, depois, entretanto, fiz Reiki, depois hipnose magnética, depois terapias psicoemocionais e cheguei à Cábala. E comecei a perceber, eu assim, espera aí,
está aqui isto que explica tudo o resto. Eu devia ter começado antes por aqui. Mas foi tudo o resto que te permitiu chegar lá. Permitiu chegar ali, sem dúvida. E é impressionante. E por isso é que, lá está, quando eu estou a ouvir falar, eu assim, uau, ela parece eu mais nova, pá, e com um conhecimento científico, que é uma coisa que eu não tenho, ou melhor, desta área, ou seja, eu amava, se na altura eu soubesse que era possível tirar neurociência, eu ia amar. Eu acho que tu és a primeira pessoa que eu conheço formada em neurociência e eu assim, amo ouvir-te falar porque realmente tu consegues ligar tudo e explicar até para um cético, não é? Porque é com bases científicas. Pronto, a gente perde uma conversa, não sei. Olha, e diz-me uma coisa, que é, sabes, eu vou-te contar. Ai meu Deus, vou-te contar a ti e a quem estiver a ver. Pronto, é o que é. No ano passado, em palco, as minhas clientes sabem disto que eu conto muitas vezes esta história, para tu veres como nada é por acaso, menina Lígia fala. O ano passado, em palco, foi dos dias mais impactantes da minha vida, foi brutal. Eu senti mesmo que a transformação aconteceu naquele domingo, foi assim mágico. Só que eu acabei o congresso e senti-me uma impostora. Porquê? Porque eu estava a conduzir aquelas mulheres à realização total e eu não estava feliz na relação que eu tinha. Não estava feliz. E então, com a pessoa que eu dava na altura, fiz um pouco de ghosting durante uma semana, com a desculpa que estava a recuperar do congresso. E, passado esse tempo, quando a gente tem aquelas conversas connosco, não é? Que é tipo, não, o que é que estás a fazer? Então tu és mentor. E depois nós mentoras, ou coaches, ou o que for, que estamos à frente das pessoas, temos uma responsabilidade extra, que é walk the talk, pelo amor de Deus, não é? Tipo, tu não estás a dizer estas mulheres para e tu não fazes isso na tua relação. Então o certo é que eu li aproximadamente 7 dias após o congresso, disse um basta e escolhi, literalmente, se quiseres depois podes explicar isto cientificamente, eu decidi que ia viver o meu relacionamento épico. Eu ia viver o meu relacionamento épico. E neste momento, ou seja, no domingo, quando eu for ao palco, eu vou mesmo em realização total, porque eu sou livre financeiramente e eu estou a viver o meu relacionamento épico. Mas houve um processo. E houve a falha, não é? Que é, tu dizes, ok, eu vou terminar este, não, agora eu quero o meu relacionamento épico. Surgiu a pessoa que eu acreditei mesmo que era, e depois a certa altura, as minhas clientes a acompanhar, tipo, estás a ver, tipo, telenovela da vida real, e eu depois tive que lhes dizer, tipo, não é. Mas este dizer não é, para que elas percebam, e eu gosto muito de fazer isto com elas, no meu negócio, na minha vida, no que for, que é, não deixes de fazer porque pode falhar. Eu dou este exemplo, e este foi com um mentor, que é o António Andrade, que ele dizia assim, Ana, tu não vais deixar de comer um gelado porque ele acaba. Olha. Então tu não vais deixar de entrar num relacionamento porque pode acabar. Pronto, mas o certo é que até esse relacionamento não aconteceu por acaso e levou-me, sem dúvida, porque eu digo a elas, quando vocês decidem é muito rápido, porque a partir do momento que tu vais-me dizer se isto está certo, se está errado. Eu costumo utilizar estas conversas com metas muito para mim, sou sincera. Eu pego em vocês e sou geralmente fruta. É quase uma consulta a mim mesma. Que é, eu tinha uma checklist, repara, tens que me dizer se está bem, se não está, porque isto foi autocriação minha. Ok, se eu quero uma pessoa com estas características, eu tenho que ser uma pessoa com estas características. E então comecei a trabalhar essas características em mim. Só que havia um detalhe que a pessoa não tinha. E que eu disse, ok, eu não vou tolerar uma outra coisa que eu também ensino, é que é não toleres menos do que aquilo que tu queres na tua vida. Eu disse, eu não vou tolerar. Então tive uma conversa com ele assim, olha, está tudo ótimo, mas é preciso resolver isto. E ele disse, não dá para resolver isso. Eu disse, ok, então olha, fica por aqui. 15 dias depois, apareceu a pessoa com quem eu estou agora. E eu queria perceber contigo que é, faz sentido, normalmente é assim que tu também trabalhas com as tuas clientes e até que ponto é que este poder de decisão é chave para tu realmente fazeres a transformação que precisa acontecer na tua vida? Ok, então vamos aqui por partes. Por partes. Okay? Isso é certíssimo. A decisão que tu tomas. O relacionamento que eu tenho hoje também foi uma decisão que eu tomei.
nesse processo da minha vida. Não foi tão rápido a encontrar, mas, e este é muito interessante porque o meu plano, entre aspas, era: vou aproveitar a vida, porque eu tinha estado 7 anos num relacionamento e disse: eu agora quero conhecer pessoas, mas eu sei exatamente aquilo que eu quero. Quando a pessoa surgir, eu estou aqui. Ou seja, eu sabia o que eu queria e sabia o relacionamento que eu ia construir. Não tinha colocado este, ok, tem que ser agora, entendes? Ou seja, isto tem realmente uma explicação. Antes de ir à explicação mais científica, vamos só compreender uma coisa. Isto sabes, não é? O ser humano muda de duas formas, principalmente: por dor ou por prazer. Ou seja, eu não aguento mais algo, ou eu quero muito alguma coisa. E aqui foi um merge de duas. Repara, o que fez entrar em ação e tomar a decisão mais rápido. Em parte, essa parte de sentir impostora, e eu até quero deixar aqui, não sei se são empreendedoras ou não, mas, gente, nós não sabemos tudo, ok? Ninguém sabe tudo. E mesmo aquilo que nós ensinamos e que ensinamos na nossa história, nós estamos a passar por outros desafios mais à frente e por outros que depois cada vamos ensiná-los também. Então faz tudo parte. Nós estamos a ensinar aquilo que sabemos e temos essa responsabilidade, sim, e percebo perfeitamente, e acho que toda a gente que empreende e que tem pessoas à sua responsabilidade sente essa síndrome do impostor. É super normal, toda a gente... Essa responsabilidade de fazer bem feito. Exatamente. Mas a verdade é que nós somos humanas, não é? E nós estamos nos nossos próprios ciclos, vamos chamar assim, não é? Nós já passamos a escadaria do calvário daquilo que estamos a ensinar, mas estamos na outra a seguir e que nos vai... só para deixar aqui, que nós não temos que saber tudo, mesmo quando temos pessoas à nossa responsabilidade. E portanto, sei lá, agora aqui pode ser alinhamento da vida, que eu também acredito que acontece, fez com que tu culminasses naquele evento, não é? E que esse sentimento, essa sensação, essa sensação de estou a ser impostora, fez-te despertar para uma dor que precisava de mudar. Por outro lado, fez-te despertar para o desejo, não é? O que é que eu quero? Então aí a tomada de decisão foi mais rápida. O que é que acontece depois? E isto é, quando nós tomamos a tal da decisão e nós queremos muito algo, porque é que isso, mais cedo ou mais tarde, acontece, ou não acontece para quem desiste. Este é o meu lema, é aquilo que eu acredito. Porquê? Vamos lá aqui à parte mais científica. Nós temos no nosso cérebro, aqui mais no córtex pré-frontal, cá para a frente mais ou menos, uma espécie de algoritmo, ok? O que é que isto significa? Quando nós vamos procurar, sei lá, agora vou procurar espiritualidade no Google, não é? Amanhã o meu Instagram vai ser espiritualidade por todo lado, publicidade. O nosso cérebro tem um algoritmo semelhante, ok? O que é que ele faz? Ele vai prestar atenção àquilo que são os meus pensamentos, as minhas emoções, o meu ambiente, as minhas preferências diárias e vai fazer com que aquilo que é chamado o SAR, chamado ativação reticular, eu preste cada vez mais atenção a essas coisas, ok? Então, isto está mesmo dividido, está cientificamente provado. O lado esquerdo é o lado positivo, ou seja, se eu tenho emoções positivas, se eu tenho pensamentos positivos, se eu me esforço para ver positividade, se eu me rodeio de positividade, eu vou constantemente acender como se fosse um semáforo muito mais no meu lado esquerdo. Então o meu cérebro, de uma forma geral, quando ele depois trabalha em combo, ele vai dizer assim: olha, a preferência é deste lado, então vamos entregar mais disto à Lígia, ou seja, vamos entregar mais disto à Ana, e então eu quero ver mais coisas positivas, ok? Se por outro lado, e por isso é que depois nós ficamos de certa forma viciados, repara, quem entra para o desenvolvimento pessoal fica quase viciado nestas coisas e quer mais, e quer mais, e quer mais. As pessoas que estão na vitimização também são viciadas nessa vitimização e querem mais desgraça e mais desgraça, estão sempre a queixar, mas querem mais desgraça. E isto acontece de forma inconsciente por causa disto. Se eu, lá está, estou focada nessas emoções negativas, naquilo que eu tenho que está de errado na minha vida e que eu não gosto e que eu não tenho e que os outros têm e tudo isso, eu estou acendendo o lado direito do meu cérebro aqui do córtex pré-frontal. Então eu estou a dizer ao meu cérebro: olha, isto são as minhas preferências, é isto que eu quero ver. Então, repara, tu podes estar a entrar, eu e tu, vamos imaginar, como eu tenho o lado direito, eu tenho o lado esquerdo mais treinado, e estamos a entrar exatamente na mesma sala, mas exatamente na mesma sala. E eu nem vou falar aqui da nossa biblioteca, não é? Ou seja, daquilo que cada uma passou, não é? Que eu costumo chamar de biblioteca. Nem vou por aí, eu vou só. Aquilo que nós vamos ver naquela sala é completamente diferente. Tu, imagina, estás focada naquele relacionamento com aquelas características, tu vais procurar aquele relacionamento com aquelas características. Se eu estou focada naquilo que é errado, naquilo que me pode trazer dor, traição, é isso que eu vou ver. Então, esta é a explicação mais ou menos científica, resumida, pela qual
quando nós fazemos uma checklist, quando nós decidimos, tomamos uma decisão, eu vou fazer isto acontecer e pode demorar 5 meses, 6 meses, 5 anos, 10 anos, mas isto vai acontecer. E quanto mais eu me foco, mais eu vou ativar o meu cérebro para isso, mais eu vou ver essas coisas. E é por isso que é tão importante nós estarmos em grupos onde, por exemplo, se fala de finanças, grupos onde se fala de negócios, grupos onde se fala, se calhar, sobre decoração de não sei o quê, porque é uma coisa que eu gosto e que me faz bem, não é? Não precisa ser só negócios Claro. ou dinheiro. Ou seja, Mas é a isto. importância do grupo de influência. Exatamente, exatamente. Mas isto também está cientificamente provado, ok? Por mais que nós sejamos, por exemplo, pessoas mesmo positivas, nós constantemente, por causa da nossa necessidade de pertencer e de ser aceite, ok? Que isto é inerente a qualquer pessoa, não é? Nós podemos estar, sei lá, olha, na China, tá, não é? Estávamos aqui a falar há bocado, já não sei, foi China, não, já não sei se foi China, foi Índia, Índia. e ninguém nos conhece. E nós tropeçamos e caímos, nós vamos sentir vergonha, ok? E se formos analisar logicamente isto, vergonha de quem? Ninguém nos conhece aqui. Estas pessoas não se vão lembrar da nossa cara daqui a 5 minutos. Mas é a nossa necessidade de pertencer que atua aqui. Nós queremos pertencer socialmente. Isto vem mais do nosso cérebro reptiliano, portanto mais interior, que tem a ver com a nossa evolução, nós sobrevivemos em grupos e tudo mais. Pronto. Mas a verdade aqui é, entretanto já falei imenso, não é? Não, olha, não, tu falas, eu estou a babar, eu estou completamente apaixonada por ela. Olha, vou-te dizer, sou cada vez mais tua fã, tu continua, que é assim, se ninguém tiver a curtir, eu estou a amar, mas é que eu depois perco-me, estás a ver? Tipo, eu vou-me lembrando de uma coisa ali e vou-me perdendo. Mas pronto, basicamente é isto, não é? Quando nós tomamos esta decisão, nós começámos a ver isso. E até, eu até não vou contar aqui, vou contar no evento, a história de, tu lembras-te da história das persianas? Ah, eu lembro, adoro. Não é? É isto, é isto. Repara, a partir do momento que tu tomaste a decisão, se quem não está a perceber, tem que estar no evento que eu vou contar. Exatamente, é isso. Quem não está a perceber tem que estar domingo no evento, que é já dia 13. Exatamente. Mas é muito isto, não é? Aquilo, a partir do momento que tu tomaste a decisão, tu colocaste um foco, tu colocaste uma intenção e tu começaste a treinar o teu cérebro para ver isso. Repara, Ana, essa pessoa podia ter passado por ti, isto é muito interessante, eu já vou explicar porque. Há um ano atrás, há 10 anos Espera, não atrás. estás a perceber? Sim, eu vou-te explicar. Ele foi o meu primeiro namorado com 13 anos e ele era mais velho e vou-te dizer, desapareceu, fez ghosting comigo. Foi das pessoas que maior dor me provocou. Então eu quando o vi há 2 anos atrás, eu fugi dele como o diabo foge da cruz. Eu, sai da minha vida! E depois, só que ele fez-me uma emboscada. Eu digo isto várias vezes. Ele fez-me uma emboscada. Não houve como, porque ele não me tinha visto. Só que depois, 2 anos depois, quando ele me viu, fez-me literalmente uma emboscada. E no momento certo, no momento em que eu estava preparada realmente para ele. É isso. Eu estava a dizer isto engraçado também porque eu e o Sérgio supostamente também já nos conhecíamos e eu não me lembro dele. Já tínhamos falado, já tínhamos estado num grupo, porque ele é ucraniano, não é? Mas está aqui em Portugal há muitos anos e estava em Ankara. É mais novo que eu, portanto tinha outro grupo, mas chegou a acontecer de estarmos no mesmo. Eu não me lembro, eu nunca tinha. Eu vi pela primeira vez aquela pessoa naquele dia. Que nós quando supostamente. Estavas pronta. Exatamente. Não estava com o foco para aí. Ou seja, isto é mesmo, desde o científico até à prática, não é? É, a partir do momento que eu quero ver algo, eu vejo. E eu começo a ver. Ela podia estar lá, mas eu não a via. E a tomar a decisão e a razão pela qual fala-se muito na lei da atração, às vezes de forma errada, porque não é só ficar no sofá também a desejar, não é? Eu costumo até dar o exemplo de eu quero ganhar o Euromilhões, quero ganhar, mas não jogo sequer. Nem vamos falar do Euromilhões, que a probabilidade. Recomendar pizza. Quero muito comer uma pizza, mas vais marcar o telefone, pelo menos, para chamar o homem. Exatamente, não, é isso. Ou seja, eu preciso de trabalhar mentalmente, sim, ok? E agora até podemos ir um bocadinho mais profundo. Que é, basicamente, quando nós começamos a treinar uma ideia, uma realidade, quando nós visualizamos. Porquê que os exercícios de visualização são tão poderosos? Existem várias razões, mas uma das coisas que acontece, que é muito interessante, eu não sei se vocês sabem, mas os nossos neurónios não se dividem. Ou seja, nós temos o mesmo número de neurónios, o que acontece com o envelhecimento é que eles começam a morrer, eles começam a degenerar e é por isso que depois, pronto, interessa. Envelhecimento. Mas está muito lento para todos nós. Espero eu assim seja. Mas a questão aqui é, os neurónios são os mesmos. O que acontece quando nós aprendemos alguma coisa, quando nós mudamos o nosso foco, quando nós
fazemos uma visualização, introduzimos uma nova realidade na nossa vida de alguma forma, é que nós temos esses neurónios que começam, em vez de terem esta conexão, começam a ter 100 conexões destas. Ok? Ou seja, nós começamos a criar mais sinapses, nós começamos a criar novos caminhos, literalmente, entre as células. E esta é a razão pela qual nós começamos a ver coisas que antes não víamos. Mas nós precisamos de passar por um determinado processo que causa um tipo de choque, não precisa ser um choque, não é? Às vezes um choque é um choque de realidade, um acordar, uma decisão, que vai formular determinada conexão sináptica para que aquilo comece a ser uma realidade para nós. Então nós começamos a ver algo que não víamos antes. Nós começamos a reparar em coisas que nunca tínhamos reparado. Então é isto que acontece. Ai, adoro, adoro. Opa, esquece, não, eu já babei, já está, já babei, tá? Pá, é incrível, e lá está, é esse conhecimento todo, não é? E essa segurança que tu transmites, e pronto, e olha, agora estou perdida nas perguntas. Como é que tu chegaste, ou seja, o que é que te fez escolher a parte dos relacionamentos? É assim, eu sei que é óbvio que, ainda que a gente escolha uma área, não é? Depois, para fortalecer esta área, temos que ensinar tudo o resto, porque há uma base. Eu costumo dizer, nós temos a haste, eu escrevi um artigo sobre isto, a haste e a ponta da lança. A haste da lança é precisamente a estrutura que é necessária acontecer para que a ponta da lança atinja o alvo. Se a haste não tiver a consistência certa, a ponta da lança pode ser espetacular. Só que, na verdade, tanto as pessoas só procuram a ponta da lança, como quem está de fora só vê a ponta da lança, não vê tudo aquilo que a suporta. Então, no fundo o que é que te fez escolher aqui esta ponta da lança? Foi a tua história pessoal? Foi a minha história pessoal. Ou seja, primeiro porque é uma necessidade humana. Nós somos feitos para amar e ser amados. Nós queremos pertencer, nós precisamos de amar. Ok? E isto tem muito a ver também com os meus valores. Eu acredito que o amor está em tudo aquilo que nós fazemos, não é? Desde a forma como nós estamos a ter uma conversa aqui, desde a forma como ajudámos uma amiga, desde a forma como amamos um relacionamento, como amamos família, como ajudámos um desconhecido, como fazemos o nosso trabalho. E eu sempre me perguntei, portanto, eu tive 7 anos no relacionamento, ou seja, é a minha história, não é? Tive 7 anos nesse relacionamento, achei em determinado ponto que ia ser para a vida, depois de repente não, eu queria terminar esse relacionamento, eu não sei se eu já abri isto ou não, mas eu tive quase 2 anos a tentar terminar esse relacionamento e havia muitas coisas que impediam, não preciso de estar aqui a abrir ninguém, mas eu sempre acreditei no amor. Ou seja, esta parte da Lígia criança, muito a imaginar coisas e sempre acreditei que havia um lado positivo das coisas. A minha irmã sempre me disse, a minha irmã é quase 10 anos mais velha que eu, não sei se ela está aí a ver isto ou não, mas ela sempre me disse, Lígia, tu vives na Disneyland, Lígia. Eu, não é Disneyland. Não, tu vives num país à parte, tu vives num mundo à parte, porque tu achas que as coisas sempre são maravilhosas e que são... Pá, eu prefiro ver assim, Mas houve ali uma parte que eu passei a me mudar. Tu é Disneyland, eu é o mundo dos unicórnios. Olha, e deixem-me viver com os meus unicórnios que está tudo bem. Não, mas repara, eu quando digo, eu acredito que não vivemos na Disneyland, não é? Que tudo vai ser lindo, e essas são as primeiras coisas que eu ensino, que é, olha, vamos trabalhar isto, mas isto não vai ser perfeito. Não existe vidas perfeitas, não é? Mas realmente essa história, depois de eu ter decidido, não, espera aí, eu quero este relacionamento, eu vou atrás dele, custa o custar, eu nem que tenha que conhecer 100 pessoas e que eu tenho que fazer, mas isto vai acontecer, foi uma decisão que eu tomei, lá está. E conheci muitas pessoas e foi uma fase diferente da minha vida, foi ótimo, eu adoro pessoas, adoro conhecer histórias, portanto foi porque, lá está, no relacionamento que eu estava muito fechada, eu quase nem com os meus amigos, estava só com os meus amigos e era tudo ali muito, enfim, fases, e depois eu fiz isso e percebi que não só trabalhei a minha autoestima, a mentalidade, todas estas coisas, que é a tal da lança, não é? Até para depois a ponta, não é? Ou seja, o relacionamento é uma forma também de eu passar uma das principais mensagens, que é tu és a pessoa mais importante da tua vida. E eu sei por experiência própria que se as pessoas querem ter esse relacionamento, porque nós queremos, lá está, temos esta necessidade de amar e ser amados, nós precisamos primeiro deste trabalho interior. Então é estes 2 braços que eu trabalho, é a autoestima e relacionamentos, que é a mentalidade, é para eu chegar a esse relacionamento, que foi aqui que começámos, né? Eu preciso de tudo o resto cá dentro, porque tudo que é o meu mundo exterior é um reflexo de quem eu sou dentro, é um reflexo do meu mundo interior. Então foi naturalmente seguindo esse caminho.
Diz, desculpa. Ah, ok, já percebi. E naturalmente seguiste esse caminho. Sim, Sim, sem dúvida nenhuma. E agora estava aqui a lembrar-me que, e eu já fui essa pessoa, por isso também estou com tantas dúvidas a falar contigo e estou a aproveitar-te ao máximo para as esclarecer. claro. Mas, e talvez porque eu sentia muito isso, as minhas primeiras clientes, lá está, nós trazemos, a nossa vibração faz com que quem vem ter connosco tenha exatamente os mesmos problemas que nós, não é? Uhum. E eu fui uma pessoa, talvez por também ser filha de uma mãe que se divorciou muito cedo e que depois não teve outra pessoa, ou seja, eu fui preparada para ser a mulher guerreira que não precisa de ninguém e Uhum. se me estás a atrapalhar eu salto fora porque eu tenho os meus planos, tenho os meus projetos e não preciso de ninguém a puxar-me para trás. E durante anos, aliás, durante muitos anos, foi assim, só não é assim há um ano, basicamente. Uhum. Portanto, imagina, são 40 anos a ser assim e com esta mente que eu não preciso de nada, não preciso de ninguém. Pá, é giro, mas e depois a contar aquelas histórias, não é? Ah, a maior parte dos relacionamentos são fachada, blá, blá, blá. E aparecia muita gente assim, numa altura em que eu estava a fazer a minha própria cura, que é, não, isto não é natural. Não, o natural é eu partilhar. Ok, eu sou feliz sozinha, mas se eu partilhar a minha felicidade, é muito melhor. E nós vivemos para partilhar a nossa felicidade Uhum. sozinhas. Só que o que é que eu sentia? E, entretanto, essas clientes fizeram um processo financeiro comigo, portanto, não acompanhei a nível do relacionamento, a viagem era outra, era Uhum. empresarial. Mas uma coisa que eu sentia, e na altura senti, e sabia que aquilo não era saudável, é: ok, como é que nós conseguimos abrir a cabeça de uma pessoa que acredita piamente? E eu acredito, e atenção que eu há pouco tempo atrás era esta pessoa Uhum. que achava que eu não precisava de ninguém e que estava muito bem sozinha. Principalmente depois, e isto é, lá está, principalmente depois de ter o meu filho, e cuidar do meu filho sozinha, não é? Que é, pá, na verdade, eu até já tenho um filho, por isso eu não preciso de ninguém para me chatear a cabeça, nem. Costumas ter este tipo de situações em que as mulheres chegam até ti determinadas a que, não, ok, eu preciso de melhorar a minha confiança, por exemplo, preciso de melhorar a minha confiança, mas eu não preciso ter relacionamentos com os outros. Uhum. Repara, diz-me só uma coisa para eu, antes de. Porquê que a tua mãe não teve mais ninguém? Como é que foi essa separação? Não sei se podes partilhar aqui, desculpa. Se calhar é uma pergunta Não, muito pessoal. nem tenho conhecimento, porque acho que eu Ok. nunca falei muito com a minha mãe sobre isso, ou seja, por isso também não tenho esse conhecimento, mas acredito que foi uma opção, acredito que foi mesmo uma escolha, o que me levou a mim a também fazer a mesma escolha, Ok, não é? mas de E eu falo alguma forma muito o que eu estou a da tentar parte de perceber é. lealdade familiar, Uhum. não é? Isto é uma Mas lealdade tu. familiar. Sim, 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 sim. Mas tu de alguma forma ouviste, por exemplo, a tua mãe queixar-se dos homens, ela dizia-te várias vezes, tipo, tens de ser independente, não podes depender de homem Sim, nenhum. sim, Hum. isso sem dúvida. Minha Ok. filha faz por ti, não é? Faz por Uhum. ti que ninguém vai fazer, não é? E eu ainda hoje tenho essas conversas com ela, e eu sou-lhe grata todos os dias porque ela me preparou para ser esta Uhum. mulher. E mesmo, lá está, e é isto que eu tento passar às pessoas, que é, e mesmo eu com essa lealdade familiar, na altura que eu senti que tinha que fazer o corte e escolher eu a minha vida porque queria outra, não é? Uhum. Nós conseguimos fazê-lo, nós não temos que ficar amarradas Sim, a sim. crenças ou valores familiares, nós Exatamente. podemos dar este salto. É assim, a primeira coisa a fazer é ter essa consciência. Imagina, nós no MM, por exemplo, que é onde mais trabalhamos de forma mais profunda isso, o que nós fazemos é, nós vamos primeiro perceber como é que eu me comporto, ou seja, eu dei determinados nomes, aquilo que eu chamo de máscaras, não é? E tu és claramente, ou eras, a mulher independente, que é, não precisa de Isso. para nada, os homens são bem dar dores de cabeça, e nós começamos a desmistificar isto, ok? Vamos logo pelas necessidades humanas, Uhum. começamos a trazer a realidade de, espera aí, eu acredito que não preciso de ninguém para nada, mas, porque repara, Ana, se calhar nunca tinhas trabalhado isso a esse nível, ao ponto de perceberes que, não, mas espera aí, eu quero alguém. Porque nós queremos. Isso. Repara, mesmo as pessoas que dizem assim, isto é muito interessante, mas pronto, eu não me vou aprofundar, mas Não, que eu numa perco-me. conversa entre nós as duas é quase impossível, mas continua, mas está tudo bem. Não, eu vou saber. Mas repara, vou só dar um exemplo assim mais, mas calhar mais direto. Há muita gente que chega à minha beira e que eu conheço, não é? Que diz assim, eu não gosto de mimos, não gosto de carinho, Falta ok? de merecimento. E não só, exatamente, mas se eu nunca recebi esses carinhos dos meus pais, se eu nunca vi eles a darem esse carinho, eu começo a assimilar,
inconscientemente, não é? Vou guardando no meu hipocampo, na minha biblioteca, enfim, que eu não gosto, que não existe isso, ok? Mas a verdade é que nós precisamos de segundos em contacto pele com pele para produzir determinadas hormonas, não vou entrar em pormenores, pronto, só para produzir determinadas hormonas que estão associadas ao bem-estar, ao vínculo emocional, à conexão com as outras pessoas. Então, é natural em nós queremos receber amor, nós queremos ser tocadas. Oh, atenção, não é? Abraços, enfim. Claro, claro. Mas nós temos uma determinada convicção de determinada história que nós tivemos, que aquilo é errado, que aquilo não é normal, que aquilo é desconhecido. E o nosso cérebro vai julgar tudo aquilo que é desconhecido numa primeira etapa. Ok? Nós treinamos o nosso cérebro para cada vez mais aceitar o desconhecido. Mas o primeiro pensamento é estilo de sobrevivência. Ok? O nosso cérebro mais reptiliano interior vai dizer assim: espera, isto não está aqui. Eu já percorri toda a programação, não é? Todo o meu core, e eu nunca vi aqui abraços e beijos, que é isto todos os dias. Não, isto não pode ser bom. Mas na verdade, essas pessoas, se sensibilizarem para esse tipo de informação, vão cada vez mais passar a ser carinhosas e gostar, e ficam tristes até quando a outra pessoa se calhar sai e não dá um beijinho ou não dá um abraço. Ou seja, isto para dizer o quê? Que nós vamos ao longo do tempo, nós temos todas estas coisas dentro de nós, ok? É natural em nós querer receber carinhos, querer amar, querer ser amadas, querer ter alguém na nossa vida, ok? Agora, pode ser, claro que aqui teríamos de aprofundar mais, Ana, mas pode ser porque tu viste inconscientemente sofrimento na tua mãe. Imagina, não é? A tua mãe teve aquela separação e tu podes até nem ter essas memórias muito conscientes, mas elas estão ali. É menos profundo que isso, na verdade, que é, ou seja, imagina, então quando foi a esta altura, eu estava a passar por uma falência financeira. Se eu tivesse que escolher entre ter um relacionamento amoroso ou voltar à minha liberdade financeira, eu não tinha espaço na minha vida para um relacionamento amoroso. Ou seja, eu não estava nem aí, percebes? Mas isto é o teu disco rígido, entendes? A criança. Exatamente, a tua informação estava lá. Que nós queremos pessoas, nós precisamos de pessoas, ok? Agora, o que é que acontece? Eu venho o teu cérebro, que tem as tais bibliotecas com os tais livros, e nenhum livro estava lá a dizer que tu precisavas escolher de relacionamento. Pelo contrário, tu precisavas era ser independente, que foi aquilo que te foi ensinado. Tu precisas ser independente, tu precisas ir atrás do teu, tu precisas fazer acontecer. Então, ok, é fácil esta escolha de forma consciente, ok? Mas a razão pela qual tu chegaste até aquele congresso e nunca te sentiste completamente completa, passando a redundância, isso é porque lá dentro continuava a existir essa falha. Entendes o que eu estou a dizer? Faltava aquela áreazinha. Exatamente. Porque é uma necessidade básica humana. E a mesma coisa com os carinhos, a mesma coisa com os toques. Nós dizemos, não quero, não gosto disso, Lígia. E muitas vezes até acontece, nós atraímos as pessoas erradas porque elas vêm para aquilo que nós acreditamos que merecemos, acreditamos que é um relacionamento. Essas pessoas vêm para fortalecer uma crença que nós já temos. E isto não é como diz o Tony Robbins, a maior força da psicologia humana é manter-se congruente com a sua identidade. Nós temos de provar isso. Sem dúvida. E é muito curioso estares a falar nisso, porque, por exemplo, repara, ainda voltando aqui à minha situação, não é? Que é, a minha mãe sempre me disse, não, porque tu tens que ter alguém, ou seja, havia, e é isto que eu tento explicar também a todas as pessoas, principalmente a quem tem filhos, que é, qual é o maior desejo que tu tens para o teu filho? E acho que isto é unânime a todas as mães, serem felizes. Ok, de 0 a 10 quanto é que tu és feliz? 5. Então ele está a ser programado para ser feliz até um 5. Se tu não fores 100% feliz, ainda que tu lhe digas, não, tens de ser feliz, tens de pôr em primeiro lugar, tens que isto, tens que aquilo, o que é que ele vai fazer? Vai fazer exatamente o mesmo que te viu fazer por lealdade a ti. Então a única forma que nós mães temos de fazer com que os nossos filhos sejam verdadeiramente felizes é nós assumirmos esta intenção diária, esta escolha diária de eu ser ainda mais feliz. Portanto, mas lá está, nas 6 áreas da nossa vida, na saúde, no amor, nos relacionamentos, na família, no prazer, no dinheiro, na carreira, tudo. E dá para ter tudo. E tudo vem da mesma origem, que é... Exatamente. Não, sabes que a própria lealdade tem uma certa explicação científica. Ai, eu adoro! Adoro! Não, porque repara, o nosso principal sentido, de uma forma geral, ok? É o visual. Ou seja, a seguir ao auditivo. Por isso é que existe até aquele ditado, olha para aquilo que eu faço. Olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Exatamente. Mas é exatamente o contrário que acontece, ok?
as crianças vão ouvir aquilo que nós dizemos, aquilo que nós dizemos é importante e muitas crianças que existem, tanta mulher aqui, hoje em dia adultas, é aquilo que elas ouviram, as críticas e tudo mais, mas aquilo que eu vejo meus pais fazer é aquilo que eu vou memorizar como o normal. É aquilo que eu vou lá à minha bibliotecazinha, não é? Ao meu disco rígido e vou guardar. Ok, porque imagina, se eu vejo a minha mãe, por mais que ela me diz, tens de pôr em primeiro lugar, ok, eu começo a interiorizar essa informação, mas a seguir eu vejo a minha mãe sei lá, Olha, chega num vejo dia a minha exausta e mãe. tem que vai ajudar a vizinha e vai fazer Não, não sei o quê. é tão simples como a minha mãe não se serve primeiro. Por exemplo, Imagina, não é? Tens de pôr em primeiro lugar, vou-te servir a ti primeiro. coisas. Ou seja, eu estou a ver. Se eu estou a ver, Claro. e esta é a parte mais interessante, é que muitas vezes o auditivo passa pelo racional, o visual nem sempre. E o auditivo também não, pronto, de uma forma geral, mas passa mais que o visual. Porquê? Porque, repara, neste momento, não é? Costumo dar este exemplo, nós estamos aqui a falar, as pessoas que estão aqui a assistir estão a ouvir, mas imagina que o Sérgio está ali a fazer o jantar, nós ainda não jantamos, e ele começa a grelhar os bifes, e vem assim um cheirinho, bifes, né? Sei lá, estou aqui a dar um exemplo, né? Essa informação está a chegar, está por ser processada. E eu até costumo fazer um exercício, não é? Que às vezes a chamada de atenção, não sei se vou fazer, não, vou fazer, vou deixar para o evento, mas vou fazer um rápido. Se eu disser assim, olha, senta agora o dedo grande do pé direito. E tu vais pensar, ok, ele está aqui. Tu não estavas a pensar nele, ele estava ali. Essa informação está a chegar, assim como a quantidade de luz está a chegar, os objetos todos que têm à tua volta, toda essa informação está a chegar. Agora, nem sempre ela passa pelo nosso consciente, nem sempre ela passa pela nossa atenção, mas está a ser processada internamente na parte mais intermédia, que é onde está o inconsciente. E eu gosto de ressaltar que o inconsciente é mesmo uma parte do nosso cérebro, não é uma energia do além-cresce, é mesmo uma parte interior do nosso cérebro que acontece assim, tipo 90 a 95% do processamento da informação que chega e que nós não prestamos atenção. E é aqui que a maior parte dos pensamentos, das tomadas de decisões rápidas, tudo acontece. E por isso é que nós precisamos de ir a esse inconsciente, perceber o que é que nós pensamos, e portanto, voltando à pergunta que nós realmente perdemos aqui. Não faz o que é mal, que nós fazemos nesta nada situação? acontece por acaso. Tudo o que tu disseste olha, tudo o que tu disseste foi perfeito, por isso está tudo certo. Mas pronto, voltando, não é só para concluirmos aqui a pergunta que depois acabei por não responder. Por não Já não lembro qual foi a pergunta, mas está bem. Portanto, como é que lidamos com as pessoas que acreditam? Exatamente. Sim. Exato. Então, primeiro tomada de consciência, ou seja, o que é que vai acontecer na tomada de consciência? Nós já falámos aqui hoje, não é? Novas sinapsezinhas a acontecer e aquela pessoa vai assim, epá, peraí, que tem aqui uma realidade que eu nunca tinha olhado. Esta é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu não posso mudar aquilo que não sei onde existe nem como existe, não é? Então, primeiro é tomada de consciência. Eu preciso perceber, não, peraí, eu se calhar preciso de alguém, ou se calhar eu estou a ignorar pelo menos esta parte da minha vida. Porquê? Vamos ao porquê. Vamos para trás, vamos perceber isto. Porquê que eu sou uma mulher independente? Porquê que eu digo que não preciso dos homens para nada? Onde é que eu aprendi isto? De que forma é que isto me foi passado? E começámos a ressignificar todas essas memórias. Começámos a olhar para as feridas emocionais, obviamente, têm que estar em cima da mesa, não é? E mesmo as feridas emocionais têm relações, têm explicações, mas não vamos por aí, senão nunca mais saímos daqui. Mas tudo tem, não é? Ou seja, tudo. Porque tem, o nosso corpo físico, ele tem memória, não é? Ele retém esta memória. Exatamente. Então, Só às vezes, quando nós falamos de feridas emocionais e destes assuntos, as pessoas acham que lá vem mais uma de desenvolvimento pessoal, que agora isto tem moda e vamos falar sobre estas coisas. Gente, isto é científico, gente. Está provado, não é? Mas pronto. eu estou a ouvir falar e estou a pensar assim, eu adorava que tu falasses com uma pessoa que eu conheço que realmente tudo para ele é shanti-shanti. Mas tu tens uma explicação, ou seja, há mesmo essa explicação científica, não é? Porque hoje em dia, claro, a gente fala muito de feridas, só que é inegável. Tipo, os resultados que as pessoas têm quando só param para perceber o que estão a sentir naquele momento. Tipo, o que é que eu estou a sentir? Porque nós entramos no modo fazer. A sociedade exige nós estarmos no modo fazer. E nós esquecemos que nós somos seres humanos e faz parte do ser sentir. Tipo, não é estar no fazer. E depois há um outro hábito que se cria, que é, eu vou ajudar o outro para não ter que pensar no que é que se passa de mal na minha vida. Sim. Quando isto é um dos maiores sabotadores que existem, que é, para de ajudar as pessoas até tu olhares para ti e perceberes o quanto tu precisas de ajuda. Eu costumo dizer, é hipocrisia eu ajudar alguém quando a pessoa que mais precisa de ajuda sou eu. É hipocrisia.
Mas às vezes é inconsciente Tá? essa hipocrisia. É completamente inconsciente porque é socialmente bem aceito, ou seja, é do inconsciente coletivo. É Repara, olha uma coisa muito socialmente interessante. aceito. É socialmente bem aceito. O que é que eu vou à procura dessa validação lá fora? De pertencer lá fora, do reconhecimento lá fora. Só que depois isso não mexe as medidas. Porque é efêmero. Ou seja, é uma coisa que vem e Não, vai. e depois eu queixo-me que eu dou muito mais do que recebo. Uhum, Mas, exatamente. e também costumo dizer isso, não é? Que é, mas, por exemplo, se alguém te quiser dar, eu gosto muito de fazer esta pergunta, que é, se eu te levar, se eu te pagar o almoço, qual é a sensação que tens? Gratidão e mantra das minhas clientes e mantra que eu vou ensinar toda a gente a dizer no congresso, que é obrigada, quero mais. Ou seja, qual é que é, quando, se eu disser, Lígia, olha, vou-te oferecer um jantar, tu dizes, obrigada, quero mais, ou dizes, ai, não, não é preciso, deixa estar, não vale a pena. Ou então, ai, mas o próximo pago eu. O próximo pago eu. E deixa estar que eu pago, são dois sinais gravíssimos de falta de merecimento que me levam a dizer que estão a provocar o resultado, um, de falta de amor, dois, de escassez financeira. São dois sintomas de uma mesma origem, que é falta de merecimento. Eu não estou programada para me abrir a receber. Mas tu Eu não estou programada para percebes que se tu receber porque socialmente diz assim, "Ah, obrigada, quero mais", tu estás assim, ai, que horror! Mal educada! Por isso é que eu ensino a dizer assim. só obrigada. Eu quero mais é na mente. Certo, Tipo, só verbaliza certo. só Mas eu estou a obrigada. dizer, partilhares este de uma forma geral, não é? Mas é isto, nós precisamos de mais pessoas conscientes e perceber que isto, e acho que também hoje em dia, pronto, pá, eu adoro humor e acho que o humor deve existir, deve ser livre, as pessoas são livres, mas cada vez mais se usa o humor para estas áreas e às vezes, como nós temos uma escola muito industrial ainda, não é? Um ensino muito antigo, muito, enfim, temos mentalidades ainda muito pequeninas, precisam ser trabalhadas, está tudo bem, também já tenho uma mentalidade pequenina, gente, ok? Faz E parte. agora, nós ainda podemos ter uma mentalidade muito Exatamente, maior, muito mais exatamente, não existe expansiva, está limite, tudo não certo. existe limite. Claro. Mas é isto, nós precisamos trazer esta consciência para as pessoas e perceber que estes assuntos são importantes e não são balelas. Está cientificamente provado e é fácil olhar para a quantidade de coisas erradas a nível emocional que estão a acontecer, desde suicídios, desde terminar. Portanto, a taxa, há uns anos atrás, a Universidade do Minho fez um estudo das taxas de divórcio e eram perto de 50%, ok? Ou seja, o que é que isto significa? Das duas, uma, ou nós estamos. Claro que também tem aqui muita gente que é preciso notar, não é? Que os N's, que são os indivíduos de estudo, vinham de uma geração onde se calhar quase nem havia escolha, não é? Quase que namoravas, tinhas de casar. A minha mãe, por acaso, os meus pais, a minha mãe casou com 16 anos porque estava grávida. Então, mas eles são apaixonados e são até hoje, por acaso. Mas é interessante pensar que naquela altura ela até poderia, tipo, não é? Apaixonar-se por outra pessoa, mas por acaso ela Claro, sempre foi apaixonada claro. pelo meu pai. Mas a questão aqui é, estamos a avaliar uma população, vamos chamar assim, que não tinha tanto poder de escolha. Isso pode influenciar muito, ou seja, se eu não estou a escolher sabiamente, porque um relacionamento é uma escolha, gente, ok? Eu posso não escolher os sentimentos que tenho pelaquela pessoa, mas eu posso escolher o que é que vou fazer com eles. Ok? Ou seja, as emoções não se controlam, controlam-se a informação que ela traz para eu agir e o que é que eu vou fazer com ela, não é? E portanto, isto pode ser aqui um marco importante, e mesmo assim, nós hoje em dia, eu sinto, eu percepciono isso, que nós precisamos continuar a trazer consciência para estes inícios de relação. Porquê? Porque a maior parte das pessoas vão lá, vão para os relacionamentos à espera da tábua de salvação, como eu costumo dizer, não é? Vão lá assim, esta pessoa vai-me salvar todas as dores que eu tenho, esta pessoa vai-me tirar todos os vazios emocionais que eu tenho. Pelo contrário, ela vai escavar mais o Ela vai buraquinho. tocar em todas as feridas de todas. Exatamente, exatamente. Ou seja, eles já estão lá, essa pessoa vai abrir mais um bocadinho. Porque é isso que as pessoas fazem. E depois é assim, eu estou muito mal porque o meu namorado traiu. Não. Isso é apenas uma consequência de. Ou porque isto determinada coisa aconteceu. Ou seja, eu já tinha o buraco ali aberto para aquilo acontecer. Obviamente que eu não posso controlar, não é? As ações da outra pessoa, não controlo, eu controlo bolinha lá fora. Mas a pessoa que eu vou atrair, obviamente, nós nunca sabemos a 100%, e nunca vamos saber, ainda bem, porque cada um tem a sua individualidade, eu acho que isso é uma parte gira de cada pessoa, do ser humano. Mas, de qualquer forma, a pessoa que eu estou-me a relacionar vai dizer alguma coisa sobre isso.
não é? Que tipo de confiança e de relação é que nós temos? Como é que as coisas acontecem? Quais são as feridas emocionais do desenvolvimento daquela pessoa? Porque a traição, eu sei que são assuntos muito mais profundos, e esta é a razão pela qual eu só falo de traição no final do MM. Porque existe todo aquele caminho que é preciso fazer para perceber que a traição é muito mais que desejo sexual, gente. Okay? É muito mais do que isso. É muito mais, não tinha em casa, foi procurar fora, não foi. Não tem É nada a uma ver. decisão que a pessoa faz e que tem a ver com a nossa criança anterior e que tem a ver com o meu passado e que tem a ver com as coisas que eu guardei. Porque quando nós dizemos criança anterior, não me interpretem mal, tem a ver com, obviamente, a nossa imagem enquanto criança, mas tem a ver com as memórias que foram formadas lá atrás e que estão guardadas até, ou seja, até isso é científico. Ai, eu adoro, 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 adoro. Não é? É porque às vezes as pessoas Mas falam, olha, mas criança depois em interior, privado isso tens-me é tão explicar esotérico. melhor, porque eu trabalho muito, muito, muito com feridas emocionais, criança interior, tipo, é óbvio, é um dos maiores desbloqueadores que no meu trabalho. Mas aqui a minha questão é, cientificamente, tu explicas a criança, eu ia dizer que ia fazer esta pergunta em privado, mas agora vou-te fazer aqui. Sim. Explicas a criança interior devido ao facto da memória ficar gravada mais forte no nosso inconsciente até aos 8 anos de idade? Tem a ver com isso? Sim, tem. E pode ser até, sim, teoricamente pode ser depois até 18 anos, ok? Vai depender muito da maturação da própria pessoa. Pronto, Ok. mas aí já vamos para outros caminhos. Mas a questão aqui é, eu dou sempre a ideia da criança e até quando faço visualizações do género, eu peço à pessoa para visualizar a criança por uma questão prática, ok? Porquê? É muito mais fácil. Imagina, eu estou numa meditação a explicar assim, agora o neurónio vai comunicar com o neurónio do lado e tu vais visualizar. Não, ok? Cientificamente é isto que acontece e eu gosto de explicar para quem é mais prático, para quem é menos emocional, ok? Que isto não é uma definição, ou seja, é mesmo as memórias que estão lá. São as associações que eu fiz, foi as emoções que eu senti, foi aquilo que eu fui aprendendo e construindo os primeiros livros da minha biblioteca. Mas quando eu explico assim de uma forma mais geral, eu falo na criança de uma forma geral, ou seja, nós enquanto crianças, porque é, ok? Sim, Cientificamente, claro. são as conexões que foram guardadas, as memórias que foram guardadas. Sim. E no fundo, as feridas emocionais também são memórias que foram gravadas. Exatamente, É? exatamente. É exatamente. Por exemplo, vamos falar de uma básica. Pessoas que, e hoje eu fiz um post desses, não é? Mas pronto, pessoas não é que não gostam de animais, mas que têm medo a cães. Não é? Tipo, uma vez foram mordidas, por um cão específico, e já não vamos pensar o que é que a pessoa lhe pode ter feito para ele ter mordido, não é? Uhum. Já não vamos falar dessa parte, porque eles não falam, não é? Mas bastou uma vez para a pessoa, houve um cão, já fica em estado de alerta. E mais, Está gravado. pior, há pessoas que nunca foram mordidas, Ana. Mas como é que foi? Como então, Lígia, que eu tenho este medo? Não percebo. Porque se calhar, cada vez que ias na rua, a tua mãe ou o teu pai, ei, menino, está um carro sujo. Exatamente. Mais uma vez, o que é que está a acontecer? Visual. Epá, espera aí. Eu estou a aprender quais são as ameaças do mundo, não é? As ameaças do dia a dia. E se eu tenho medo de baratas hoje em dia, não é? Ou sei lá, um bicho, eu odeio centopeias, e durante muito tempo achava que elas eram horríveis. E são horríveis, atenção, não é? Mas eu tinha um nojo, uma coisa que me arrepiava a espinha. E atrasado, eu comecei a conectar, isto tem nada a ver, mas só para vocês perceberem, a conectar, porquê? Porque a minha avó, quando eu era pequena, ela dizia que elas não andavam para trás, e que elas tinham peçonha, e que elas entravam nos ouvidos e depois não saíam, porque elas não andavam para trás. Então, repara, o meu medo, mas é um horror mesmo. Uma das maiores batalhas quando eu fui viver sozinha, com 27 anos, foi matar estes bichos. Eu ficava ali meia hora, vai que não vai, como é que eu vou fazer isto? Era horrível. Não, e elas são rápidas! Ela ficava ali parada e eu suava, eu ia buscar um sapato, eu ia agora, como é que eu vou? Porque era horrível mesmo. E eu nunca tinha feito até há pouco tempo essa associação, mas porquê que eu tenho este horror tão grande? E as fobias, bem disto tudo, mas nem vamos entrar por aí. Ou seja, eu tenho esta memória, se calhar inconsciente, eu não penso, elas vão me entrar pelo ouvido e vão sair cada vez que eu olho para elas, não é? Mas essa informação está a ser processada. Porque o nosso cérebro, os olhos, o nosso cérebro é cego, os olhos levam só a informação e a informação chega lá, à parte assim mais intermédia do meu inconsciente, assim, uma santa peia. Perigo, perigo. Porquê? Porque em determinados pontos eu aprendi que isto não estamos a falar sobre centopeias, estão a perceber? Estamos a falar sobre tudo da vida. Sobre determinado ponto eu aprendi. Esta conversa não é sobre centopeias. Exatamente. Ou seja, eu aprendi que a centopeia é perigosa, porque entra e fica ali, depois eu tenho que ser operado, sei lá, porque a minha avó me dizia, né? Lá está, isto tinha vindo provavelmente da minha visa e afins, mas a questão aqui é,
como isto acontece, todas as outras coisas acontecem. Eu Vou-te memorizei isso. dizer, eu não sei se todo o país acredita nisso, mas eu acho que nós aqui, porque eu ouvi exatamente a mesma história. Portanto, aqui eu acho que nós aqui É? no Norte é exatamente a mesma. Que elas entram pelo ouvido de noite e depois ficam lá presas. E pronto, portanto, eu acho que, não sei se é no país inteiro, mas pelo menos cá em cima, eu acho que há uma crença coletiva de que as centopeias são alvos a bater, coitadas das bichas. É assim, Sim, não, sim, são sim. horrorosas, tipo, É assim, eu continuo a não adorar no sentido. Olha, a Tânia está a dizer também. Tânia, oh, Tânia, já falamos de ti hoje, baby. Portanto, é assim. Pronto, mas é interessante, não é? Porque é que nós temos esse nojo, esse medo de centopeias? Por causa disso, não é? Foi-nos incutido de certa forma que, espera aí, isto é perigo. Então o nosso cérebro ativa, lá está, o inconsciente, a mesma coisa para a rejeição. Uma das coisas que eu gosto muito de dizer, pronto, mais à frente no processo de transformação, mas que posso deixar aqui a semente, fazendo o nosso sentido para determinadas pessoas, mas repara, a rejeição, o abandono, todas elas estão apenas nos nossos óculos. Ou seja, eu estou a ver rejeição. Imagina que tu agora dizes assim: oh, Lígia, não quero falar, Lígia, não quero falar mais contigo desligados. A rejeição é uma das minhas principais feridas, não é? E atenção, outra coisa muito importante, gente, as feridas nos aparecem. Nós aprendemos a lidar com elas. Ok? Porquê? Porque nós não podemos tirar memórias, nós ressignificamos memórias. Isto é muito importante dizer. Ou seja, eu não posso ir lá e fazer que aquela parte da minha vida nunca aconteceu. Isso não existe, não é? Eu vou olhar para aquela parte da minha vida de uma forma diferente. É isto que significa ressignificar e curar as nossas feridas. Entretanto, já me perdi, vou voltar atrás. Onde é que eu ia? Espera, agora perdi. Olha, só sei que tu estavas a dizer que a rejeição é uma das tuas principais. Exato, é isso. Deixa-me dizer, espera aí, mas eu tenho que dizer isto. Minha também, tipo, óbvio. Mas É mega repara, completo. pois mas isso foi desde o início, Ana, é assim. O Tito acertou muito bem. Acertou. Mas pronto, só para concluir. Estas duas têm que fazer parelha, ponto. Eu vou-te dizer, Não, já estou a imaginar, olha agora, uma proposta em direto para ti. Nós as duas organizarmos um congresso, tu a falares de neurociência e eu a falar de cábala. bora. Tipo, vamos pôr espiritualidade e ciência. Vamos ser nós a ligar espiritualidade e ciência. Bora. Vamos Oh a isso. yeah! Está acordado, vamos fazer aquele. Não, sim, mas Por mim, vamos a vamos isso. continuar nesta live. Não, mas pronto, eu ia só concluir, Sim, sim. Para também, assim, já são 10 e 10, não é? Que cada pessoas desistem de nós, não desistam, que isto está-vos a tirar muito Então que a sumo. conversa está boa! Não, mas, ou seja, se tu, e eu estava a dar um exemplo, se tu agora, não é, que a rejeição é uma das minhas principais, obviamente já está muito mais trabalhada, mas é sempre um processo, gente, lá está, nós nunca deixámos de ter essas feridas, esquecemos o que aconteceu, não é? Portanto, mas imagina que tu dizes assim, Lígia, olha, não gostei nada daquilo que tu disseste, não quero falar mais contigo, desligavas a lei. E eu podia ver aquilo como, meu Deus, e agora? Meu Deus, o que é que eu disse, o que é que eu fiz? Ou seja, entramos naquela máquina de lavar a roupa em modo de centrifugação. Porquê? Porque a rejeição está em mim, ok? Então, esta informação chegou até ao meu cérebro, foi lá à informação, portanto, à biblioteca, aos livrinhos, quisermos chamar, as neurociências, as redes, o disco rígido, processar essa informação e disse assim, isto é rejeição. Isto era o que o teu pai e a tua mãe, não é? Faziam em determinada situação tal. Então, a partir do momento que nós percebemos, vou deixar aqui a semente para quem nunca trabalhou as suas feridas emocionais, pode ser uma boa ideia a seguir. Mas se nós colocarmos as lentes do, espera aí, a rejeição está sempre nos meus olhos. Se está sempre nos meus olhos, a Ana teve 400.300 e qualquer coisa possibilidades e justificações para a ação dela, no mundo dela, na visão dela. Nada tem a ver comigo. E nunca nada tem a ver comigo. Porque o ser humano, desculpem-me aquilo que eu vou dizer, mas é a realidade, é demasiado egoísta, inconscientemente, para fazer algo para outra pessoa. Mesmo quando nós magoamos alguém, mesmo quando nós traímos alguém, mesmo quando nós estamos à procura de uma salvação interior, nós estamos à procura de deixar de sentir algo ou ir à procura de algo que nós queremos sentir. Então, quando nós mudamos esta perspectiva de, espera aí, a Ana não fez isto contra mim, ou isto, estou a levar a peito porque eu estou a ver através da rejeição, da minha rejeição. Ela teve as razões dela. Eu vou-me deitar muito mais tranquilinha todos os dias na minha almofadinha, que é uma expressão que eu gosto muito. Porquê? Porque eu acho que é aquele momento que uma pessoa, não é? Se está muitas preocupações, pronto. E isto para dizer que, ou seja, tudo está na nossa perspectiva
e nos nossos óculos. Quando nós percebemos isto, pá, o mundo mudou de cor. É como uma frase que eu digo muito, eu já não sei quem é o autor, mas eu adoro, que é quando Pedro fala de Paulo, eu sei tudo sobre Pedro e nada sobre Paulo. Exatamente. Olha, tu É estavas mesmo a isso. dizer uma coisa, eu não sei se tu já viste, eu vi estes dias, por engano, porque não sei se te acontece, eu às vezes apetece-me assim, hora do lixo, tá? Tipo, hora do lixo, então vou para a Netflix e vou buscar algo que não puxe muito pela minha inteligência. Tipo, hora do lixo, tipo, na boa. E estes dias deparei, pá, surreal, com uma série espanhola, argentina, que se chama Invejosa. Eu já ouvi falar, mas nunca vi. Repara, tu não dás dois tostões por aquilo se fores ler o cena. Só que a verdade é que tudo aquilo que nós estamos a dizer aqui acontece lá. No sentido de, imagina, é uma mulher que sonha em casar e porque sonha em casar, é rejeitada inúmeras vezes e ela faz terapia. E o sonho dela de casar, a vontade dela de casar, tudo se deve porque o pai combinou, quando ela era pequenina, ir buscar ela e a irmã para ir ao cinema ver o filme da Pequena Sereia e nunca apareceu. Então, a rejeição do pai, o abandono por parte do pai, fez com que toda a vida ela procurasse a aprovação dos homens, ser escolhida, não é? Ela procurava ser eleita pelo homem para Não voltar a provar passar ao por pai o aquilo. seu valor. Para provar ao pai. Ou seja, é uma coisa. Eu não estava à procura de nada profundo e dei por mim ontem a acabar o último episódio a chorar. Portanto, Ai, eu já estou curiosa, olha, adoro. Não, mas a vai. questão é que a partir do momento que vemos isto, nós começamos a ver isto em todo lado. Imagina, eu estou a ver, agora estava a ver, nós temos sempre um momento final do dia que é para nós os dois, vemos um filme ou vemos uma série ou assim, sempre. E agora estamos a ver até The Office, que terminamos, e agora vamos escolher, e antes estávamos a ver Game of Thrones. E nós somos aquelas pessoas que estão a ver as séries que eram hits há não sei quantos anos Olha, atrás. então depois de Blind Spot, eu com o Sérgio, ainda por cima eles têm nomes parecidos, não é? Um é Sérgio e outro é Sérgio, mas pronto, tudo bem. Eu estou a ver o Blind Spot, portanto também adoro, mas é Ok. mais de ação. E eu comecei a ver a título pessoal, ou seja, às vezes quando eu tenho um momento assim, Lucifer. E imagina, o Lucifer tem uma história muito, pronto, não Não, é? eu comecei a Fantasia. ver, confesso que depois, não, eu acho que ainda não acabei a primeira temporada porque senti que faltava algum conteúdo, mas é bom, lá está, é bom para estas horas. Exatamente, exatamente. Vou É só isso, muitas pessoas. curtir a Mas cena. mesmo assim, eu não consigo não pensar, sabe? Isto, pronto, estou programada, lá está, não é? Parte direita, esquerda, cérebro, programação. Então, que giro, olha assim, pensei, olha aqui, isto podia ser assim. Portanto, mesmo na minha hora do lixo, Olha, eu tu não estou. tens sensação que às vezes nós somos uma seca? Pois, olha, eu acho que eu agora já faço um esforço com os meus amigos, porque às vezes eu tento fazer estas coisas com eles inconscientemente. E eles já dizem assim, Liginha, queremos a Ligia. Olha, A o Ligia é meu tipo filho amiga. disse assim, estávamos a ver um filme de desenhos animados e eu já não sei o que é que eu lhe disse, ele assim, mamãe, estamos a ver um filme, não estás a trabalhar? Que querido. Esquece. Tipo, eu às vezes tenho essa sensação, às vezes já nem falo muito, que eu penso assim, eu acho que vou ser só seca, portanto não vou. Exato, eu às vezes penso assim, penso para mim, isto aqui é, olha a ferida de rejeição aqui. Não dá, não dá. Mas repara, mesmo quando eu depois trabalho isto com pessoas, elas próprias às vezes me trazem esse feedback, não é? De conseguirem depois olhar para o mundo e ver assim, olha, isto é a criança ferida desta pessoa, tipo, isto é as feridas dela, isto é. Porque depois é daqueles assuntos que não dá mais para não ver. Não dá, não dá. E é muito engraçado que a partir do momento que nós começamos a fazer este trabalho nos outros, eu não sei se isto acontece, mas de certeza que sim. Eu às vezes recebo mensagens de clientes em que elas fazem a pergunta, dão a resposta e ainda dão a minha análise. Tipo, já sei que Portanto, vais já estão super bem isto, treinadas. assim. Eu digo assim, boa, parabéns pelo monólogo. Mas às vezes é isso, é o deitar cá para fora, repara, isto é muito interessante, não é? Porque elas vão falar contigo, o que é que elas vão à procura da tua visão? No momento em que estão a escrever a mensagem para ti, elas Já já estão estou. a pensar o que é que a Ana responderia. Exatamente. Mas Exatamente. acho que esse é aquele momento em que nós ficamos mesmo orgulhosas, tipo, olha, trabalho bem feito, elas já conseguem ter toda a análise, não é? Ou seja, ok, está tudo certo. Depois eu normalmente no episódio digo assim, linda menina. Olha, ai meu Deus, já vai longo. Pronto, perguntas que eu tinha aqui. Tinha maiores desafios e dicas e sugestões para. Ou seja,
Mas nós já fomos falando um pouquinho disto, não é? Os maiores desafios num relacionamento épico, como eu adoro dizer, têm a ver com as nossas próprias feridas emocionais, com a falta de amor próprio, a nossa programação. Sim, sim. Não é? E estamos... Acho que a comunicação também é algo importante, muito importante, e que obviamente que vem à nossa história, não é? Nós comunicamos, nós temos tipos de comunicação, nós temos formas de comunicar, porque estou a dizer num relacionamento, ok? Claro que existe o livre-arbítrio, existe a genética, existe várias coisas, gente. Não é só o nosso passado, mas o nosso ambiente condiciona assim de 70% a 90% daquilo que nós somos hoje, mas não digo pronto, não interessa. Mas a comunicação é uma coisa muito importante e que muitas vezes nós dizemos assim, ai meu Deus, não, ai, aquilo que mais criticamos no pai e na mãe, não é? Ai, ele grita quando está irritado, ai, ele... O que é que nós fazemos? Igualzinho, ok? Está gravado. A questão aqui é, a comunicação é muito importante e a comunicação, mais do que aquilo que eu digo, é a forma como eu digo e a forma como eu espero a resposta do outro lado. Estas são as falhas que nós mais temos. Porque isto é natural, de certa forma, ok? Porque nós estamos focados na nossa necessidade não preenchida, estamos focados na emoção que estamos a sentir, ou nas emoções, e naquilo que nós realmente queremos e que acreditamos. Então estamos dentro do nosso próprio mundo, não é? E às vezes é difícil vir alguém dizer não faz sentido eu ter que arrumar a cozinha, sabe? Vou dar um exemplo para alguém. Arrumar a cozinha depois, para mim faz todo sentido sentar-me no sofá. E uma pessoa que foi formatada para arrumar a cozinha depois de jantar, não é? Vai achar aquilo absurdo. Mas porquê que a minha necessidade de arrumar a cozinha é mais válida do que a pessoa de sentar no sofá, não é? Então, isto é comunicação. Ou seja, eu por acaso tenho um curso de comunicação em que há um módulo que é mesmo tipo de comunicação. Os outros é saber como é que tu comunicas, o que é que tu queres, quais são as tuas necessidades, como é que... Porque é muito sobre isto também. Obviamente, e é isto que eu estava a dizer, não é? A comunicação é um ponto dentro daquilo que é também a nossa autorrelação. Se eu não consigo sequer expressar as minhas necessidades, ou as minhas emoções, ou aquilo que eu preciso, ou aquilo que eu sinto, estou sempre a dizer, as pessoas não têm bolas de cristal, não têm um raio laser na nossa mente, conseguem ler aquilo que nós estamos a pensar e a querer dizer, revirar o olho e que eu bater, não é? Que eu bater aqui, ou mandar umas bocas. Eu só venho de uma família, meus pais, mais meu pai, manda muitas bocas quando quer, tipo, sabes aquele, o lixo não vai sozinho, ou, então eu tinha muito esse hábito, e é algo que eu hoje em dia luto para, mesmo os meus pais dizem assim, é preciso levar este lixo. Sabes? Tipo, eu quando estou lá em casa digo assim, sim, mas é preciso de quem? Quem é que tu queres que o pai leve? Ou seja, eu tento dizer aqui, mas eu comecei a perceber que isto era um padrão que eu trazia e que traz muita discórdia, porque para mim é óbvio que eu estou a pedir a quase a outra pessoa para o levar, mas se eu digo é preciso levar, para aquela pessoa pode ser, é preciso levar hoje, é preciso levar amanhã, vamos combinar, pode ser milhares de coisas. Então a comunicação, sem dúvida, é uma coisa muito importante. Sabes que esse foi o ponto que eu sinto que mais evolui a nível do meu relacionamento atual. Do tipo, eu neste momento eu digo aquilo que eu quero, ou seja, nós somos programadas e eu acho que isto tem muito, pelo menos na minha infância teve influência. Eu era viciada em telenovelas brasileiras. Sim. Eu era completamente viciada em telenovelas brasileiras. Amava tudo. Malhação. E há muito aquela crença de que o homem perfeito, ele vai ler os teus pensamentos e vai adivinhar tudo o que tu queres. E as minhas clientes até se riem, porque eu digo assim, quando me apetece receber flores, eu mando uma mensagem ao meu namorado assim, amor, hoje apetecia-me flores. Tipo, eu não fico à espera que ele se lembre que eu tenho vontade de... Ou então, hoje eu quero beber uma garrafa de vinho. Hoje, ou seja, e facilita tanto que o outro acerte. Eu dou muitas vezes o exemplo de treinar os cães, não é? Nós recompensamos o cão quando ele acerta. Exatamente. E ignoramos quando ele falha, não é? É o sistema de recompensa. Então, ok, bora aplaudir cada vez que a pessoa acerta e vamos ajudar, vamos criar aqui um mecanismo para que a pessoa acerte, porque a maior parte de nós está focada no erro. Falhaste outra vez, não fizeste. Sem dúvida. Mas eu estou a dar reforço. Quando a pessoa não faz, a pessoa vai continuar a não fazer, eu vou continuar a ver tudo o que ela não faz. Estes são os seguintes, vá, Lígia, vou avançar. Dicas e sugestões além da comunicação. Portanto, o trabalho interior, o autorrelacionamento é a coisa mais importante. Não existe relacionamento com o outro, pelo menos de forma saudável, sem um autorrelacionamento, sem uma relação connosco. Mais sugestões. Sexualidade é muito importante. A intimidade do casal, ou seja, no início é sempre tudo muito lindo, porque existem as hormonas todas, a paixão, isto é científico também, tá? Existe realmente um cocktail diferente até 24 meses
de conexão com alguém, que é aquela chamada paixão, a altura da paixão, e depois esse cocktail baixa, e é por isso que a maior parte dos relacionamentos, ao final de 1 ano e meio, 2 anos ou 3 anos, terminam, ok? Quando passam isso, normalmente, ou ficaram no comodismo completamente, ou são um casal feliz. Isto porque das coisas mais importantes que normalmente com o tempo, com a rotina, com essas coisas, é o deixar para lá. É tipo assim, pronto, também agora podemos fazer sexo a qualquer momento. Acho que posso dizer isto aqui, não vai cortar nada. Não, acho. O Insta às vezes tem estas coisas, não sei. Não é? Podemos fazer a qualquer momento e vamos deixar para depois. Mas depois a gente troca. Então, eu aí atrasado, estava, já não sei, acho que foi numa live, já não me lembro em que situação, mas lembro-me disto, que foi, mas tu aconselhas mesmo em longos relacionamentos que, não sei se foi com a Mariana, não, eu acho que foi, não interessa, não me estou a recordar, que era tipo, se eu aconselhava colocar na agenda, a ver mesmo momentos marcados, eu disse sim. Sim, porque nós temos na agenda, às vezes, o almoço, o lavar a louça, o lavar a roupa. Então tem que existir esses momentos para o casal, porque senão, quando nós entramos na rotina, é normal, nós damos por dado adquirido, ok? Entramos no piloto automático e começamos a deixar para depois. E é preciso haver essa chama. Se não existir essa chama, eu estou a viver com o meu melhor amigo. Apenas. E os melhores amigos não têm sexo, não é? E não são um casal romântico. Então, essa conexão tem de existir, a sexualidade tem que existir, é das coisas que as pessoas mais deixam para canto com o tempo, ok? No início está ali, né? Estamos hormonas aos saltos e estamos apaixonados e fazemos em qualquer sítio a qualquer hora e depois isso com o tempo vai mudando. Então tem de partir de nós incentivar isso um pouco também. E é das coisas mais importantes e que mais faz falta aos relacionamentos. Porque o homem, nós criamos conexões diferentes, não é? A mulher, por um lado, cria mais, liberta mais ocitocina, vai criar mais conexão, vai ficar muito mais paciente e ao ficar mais paciente vai trazer esse reconhecimento que tu estavas a dizer, que é uma coisa muito importante. O homem, nós queremos ser ouvidas, o homem quer ser reconhecido. Então ele vai se sentir cada vez mais reconhecido e isso vai estabelecer naturalmente a conexão entre as duas pessoas. Por isso é que a intimidade também é tão importante, principalmente a longo prazo. Ok. Força. Como é que te podem encontrar? ligiafam.pt. Como é que a gente se pode tornar tuas clientes? É assim, o melhor é enviar-me uma mensagem. Nós temos aí um lançamento a chegar do Mulher Maravilha, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguém que me esteja a acompanhar aqui, que esteja a acompanhar a nossa live, o ideal é enviem uma mensagem, expliquem aquilo que vocês estão a sentir. É muito mais fácil eu dizer, olha, isto é o melhor para ti, vamos fazer aquilo, porque cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. Portanto, se tiverem dúvidas, enviem uma mensagem privada, que é muito mais fácil de nós conversarmos e trocarmos. E eu vou deixar, a live vai ficar gravada, vou-te identificar aqui todas as tuas redes sociais, portanto, todas as tuas redes sociais. O Instagram, depois através do Instagram, só mandas. Exatamente, chegamos ao resto. Responde. Olha, para terminar, tá? O que é que tu podes dizer às pessoas que ainda não estão inscritas no Congresso de domingo? Que vão perder uma oportunidade gigante da vida delas, por amor de Deus. É assim, vocês viram aqui um bocadinho, foi tipo assim um pixel, não é? Daquilo que vai acontecer, no domingo. Preparem-se, porque assim, eu só tenho meia hora, mas eu falo imenso, como vocês já perceberam, né? E portanto eu vou-me controlar para ficar ali na meia hora e não atrasar ninguém. Qualquer coisa a gente chuta um bocadinho, a gente corta no almoço. Exato. Eu acho que é melhor assim. Não, sabes, não, olha, peraí, mas vou-te já dizer que é importante. Sabes que o facto de eu estar muito nos intervalos é precisamente se alguém se esticar, eu reduzo a minha parte. Portanto, se tu vês que precisas de mais tempo. Isto, lá está, olha para mim. Isto era outra coisa que nós deveríamos estar a falar em privado. Não faz parte. Mas pronto, se tu vês que precisas de mais tempo, eu também eu penso que estou ou antes de ti ou a seguir a ti. Eu acho que estou a seguir ao intervalo da manhã. Pronto, mas pronto, eu a gente pode... acho que estou a seguir a ti. Portanto, se tu te esticares como a seguir sou eu, não há problema nenhum porque eu reduzo. Por isso, mas eu depois vai vou falar contigo em privado porque eu por acaso tenho umas perguntas para te fazer. Para me controlar no tempo. Não, mas vocês têm de estar presentes. Obviamente, vocês já perceberam aqui que vai ser riquíssimo. Vai ser, vamos transformar, vamos olhar para coisas que nunca olhamos, vamos criar novas conexões sinápticas e vocês hoje perceberam porque é que é tão importante nós criarmos essas conexões sinápticas, tomar as decisões, fazer acontecer. E, gente, a vida é linda por ser uma montanha russa. Se vocês estão há muito tempo numa mesma coisa, alguma coisa não está bem. Ok? Desafiem-se ao próximo. E seja qual for a razão,
ok? Tem medo, às vezes o medo é inconsciente, está a dizer assim, não sei se quero ir lá mexer nestas coisas, é exatamente aí que tu tens de estar. Quando existe este bichinho do ai não sei, é exatamente para aí que tem. E há uma máxima que eu trago sempre e adoro, que é mergulha, porque a vida vai ensinar-te a nadar. Que é aquilo que eu faço na minha vida. Sem dúvida. Opa, adoro, adoro, adoro. E eu vou só fazer um remate final que é a vida dos teus sonhos está em todas as oportunidades que tu desperdiças. Isto é tão, tão, tão importante, porque a realidade que nós conhecemos deve-se a tudo aquilo que nós já sabemos, às escolhas que nós já fizemos. E nós, por necessidade de segurança, mantemos as mesmas escolhas. E as mesmas escolhas levam-nos à mesma realidade. Se nós queremos viver uma realidade diferente, nós temos que entrar nós temos que conhecer pessoas diferentes, conhecer situações diferentes, conhecer lugares diferentes, porque os nossos sonhos estão na porta do desconhecido. E isto é o que dá medo, não é? Porque, mais uma vez, a nossa mente diz que se é desconhecido é perigoso. E se é perigoso pode ser de lá um leão. Mas eu prometo que dei de comer a todos os leões que vão estar presentes no congresso. Portanto, o máximo que vão encontrar são gatinhos, tá? Portanto, venham, porque eu tenho a certeza. Aliás, eu não sei se tu sabes, Lígia, mas primeiro, tu és a única pessoa que vai estar em palco que não é minha cliente, não é? Portanto, és a nossa big, big, big surprise. E duas das pessoas que vão estar em palco este ano, o ano passado estavam sentadas na plateia daquele congresso. O ano passado desejaram estar naquele palco a partilhar as suas conquistas, o seu percurso e influenciar outras mulheres a mudarem de vida também. Então, se em 12 meses vidas foram transformadas, e então o caso da Sara é flagrante, porque ela mudou a vida dela. Olha, estás a ver como tu, 360 mais 180? Se todas nós que estamos ali em cima estamos focadas em atingir os nossos sonhos, sermos livres, acima de tudo acho que é isto, que é respeitando as nossas escolhas, mas com esta liberdade de falhar ou de acertar, tipo, esta liberdade de eu poder, se eu quiser destruir a minha vida, sou livre para destruir a minha vida, mas se eu quiser viver uma vida épica, eu também sou livre de viver essa vida épica, portanto, não deixe esta oportunidade passar. E eu sei que eu sou suspeita, não é? Não, eu assim, não é, acho, não assim. é. Se eu não confiar naquilo que vamos entregar no domingo, quem é que vai confiar, não é? Mas pronto, vai ser uma honra servir-vos, vai ser uma honra partilhar um palco contigo. Sou muito, muito, muito grata. Eu acho que tu és uma pessoa incrível, Lígia. É mesmo uma honra. E olha, Santo Tito que realmente nos apresentou. Aliás, eu liguei-lhe e disse assim: olha, eu apaixonei-me pela Lígia. Tipo, pronto, ela é verdade, mas eu fiquei completamente apaixonada. Sabes que eu às vezes brinco e digo estas coisas, apaixonei-me por ti. E houve uma vez que a pessoa já disse mesmo assim: ai, mas eu não gosto de mulheres. Assim, eu também não. Sim, quer dizer, eu gosto. Nós podemos amar, não é? Não sexualmente de mulheres. Isto agora, daqui a pouco o Insta vai nos bloquear, que a gente já estava lá muito de sexo. Portanto, é mesmo neste sentido de admiração e só mesmo terminando, que é, eu sempre me dei melhor a trabalhar, e isto está no inconsciente, não é? Eu sempre me dei muito melhor a trabalhar com mulheres e entre mulheres e não sei o quê, e eu fui criada como uma mulher, portanto eu sempre respeitei muito mais as mulheres que os homens. E sempre ouvi dizer que, porque as mulheres entre elas fazem isto, fazem aquilo. Estão juntas. Uau! Que engraçado! Nunca na minha vida eu senti isto. Nunca. Eu sempre vivi rodeada de mulheres que, ok, toda a gente erra. E outra coisa que eu gosto de ensinar é más atitudes não fazem más pessoas. Todas as boas pessoas podem um dia ou outro errar e falhar e são humanos, e pelo amor de Deus, que atira a primeira pedra a quem nunca errou, não é? Mas nunca vivi esta realidade. Porque as mulheres são demasiado cruéis, são as primeiras a criticar, são as primeiras a julgar. Pronto, ok, aceito, não é? Porque a realidade de cada um é a perspectiva de cada um e tem a ver com, era como tu dizias, não é? Tem a ver com os óculos com que a gente vê a situação. Mas pronto, eu acho que ficava a falar contigo até à 1 da manhã, na boa. Olha, só curiosidade, eu também fui, a minha família era tipo 90% de mulheres. Eu de homens de referência só tinha o meu pai e o meu tio, que era irmão. De resto, eu não conhecia os meus avós, eu só tinha as 2 avós. Nós éramos 2 primas de um lado, 5 primas do outro, ou seja, tipo as netas. E eu sempre fui, agora sim, agora estão a vir os homens, todos os filhos da minha irmã, por acaso tem meninas. Mas eu também sempre tive essa admiração, esse respeito, tipo,
quantidade de mulheres a fazer acontecer, a ir atrás e daí também muito pronto, eu não vou me estender, vamos depois a gente querem saber mais, tem que estar no evento no domingo, pronto, Não, senão não me calo. assim, está no evento e nós vamos ter que ir jantar fora, mulher, porque a gente tem conversa até às 5 da manhã. Podemos gravar, olha, vamos jantar fora e gravamos. Fazemos um direto, pessoal. É isso, olha, meu anjo, muito obrigada. Até domingo. Obrigada. Se tiveres dúvidas, liga. Sabes que eu não tenho trocado muitas mensagens contigo, eu sei que tu andas sempre a mil também. Portanto, é só quando. Ok, mas já sabes, olha agora. Eu tenho feito bem o meu trabalho emocional, portanto, não estou à espera de nada. Quando tiveres que mandar mensagem bem, já sabes, a gente vai. Eu vou, entretanto, mandar porque quero mesmo fazer umas perguntas, mas depois a gente comunica. Sim. Obrigada a todos vocês também por estarem aqui a assistir. Obrigada, meu bem, foi um prazer enorme. É um prazer estar presente também neste evento e depois a gente vai combinar tudo e vai conversar. Portanto, tem que estar lá, tem que estar lá domingo, ok? Combinado? Tem que estar lá. Então vá, minha querida. Muito obrigada Beijinhos. A ti, muito obrigada a todos e o resto de uma excelente noite. Obrigada, boa noite. Beijinhos. Beijinho.